creio que nós já poderemos dar o nosso início. Eu quero, em nome de nossa casa, CIESP Jundiaí, receber a todos, agradecê-los nesse momento tão importante, tão ímpar, que é concernente a esse novo projeto da LGPD, que é a Lei de Proteção Geral, Lei Geral de Proteção de Dados. E nessa tarde nós temos 3 grandes palestrantes, pessoas imbuídas de conhecimento, prática, e, além de tudo, pessoas expressivas no nosso país e até mesmo fora do nosso país, que têm trazido ao desenvolvimento empresarial, institucional, essas medidas e esses novos conhecimentos. Diante desse momento, eu gostaria de citar quem são os nossos palestrantes, que é a doutora Daiane Dantas, doutor Rony Van Zoff. Está correto, doutor Rony? Corretíssima. Obrigada. Doutor Coriolano Almeida Camargo, que no momento nós fizemos uma divisão em 3 partes, e em cada momento nós iremos ler um breve currículo, que são currículos extensos mediante ao conhecimento dos nossos palestrantes, e gostaria, antes de iniciarmos assim com a palestra em si, gostaria muito que o Dr. Marcelo Cerezer, que é o nosso diretor titular de nossa casa, pudesse nos fazer o nosso recebimento. Pode ser, Dr. Marcelo? Marcelo Cerezer, por favor, please. Eu creio que Dr. Marcelo Cássia. Dr. Marcelo está dentro da nossa live? E ele estava até há pouco? Boa tarde a todos. Agora eu consegui conectar o... Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Diretoria Regional do CIESP de Jundiaí, com apoio da nossa querida doutora Elizabeth, amiga doutora Elizabeth Brolio, e demais membros aí da Regional do CIESP, Cássia, Cinta, Jimmy, Bruno. É um prazer estar sediando, né, mesmo que virtualmente, este evento tão importante, tão relevante. Faz parte do ser do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo trazer conhecimento aos nossos associados, aos nossos industriais e a toda a sociedade. E este tema é muito relevante, muito importante, muito nos preocupa como empresários. Temos que estar atentos a essas mudanças que estão acontecendo rapidamente. Então, sem muitas delongas, muito obrigado à doutora Daiane Dantas, ao doutor Coriolano Almeida Camargo e ao doutor Rony Venzoff pelo seu tempo e pelo seu conhecimento que será compartilhado na tarde de hoje. Muito obrigado a todos. Vamos às palestras, que eu estou ansioso para tomar um pouco desse conhecimento que eu acho que vai ser relevante para a minha pessoa, para a minha empresa e para a nossa entidade e para todos vocês que estão participando. Obrigado de novo, doutora Elizabeth, por estar coordenando tudo isso. Vamos em frente. Obrigada, doutor Marcelo. Como citei, nós faremos em 3 etapas. Antes, eu gostaria só de fazer alguns pedidos, que todas as perguntas que forem elaboradas sejam feitas através do chat. Nós temos uma equipe que estará nos auxiliando quanto a isso, para que no término, ou mesmo até os palestrantes, se quiserem, não os que estiver no momento, os que estiverem à parte, possam também responder e ajudar-nos quanto a isso. Pediria também que possa, por uma questão de carinho, que os microfones sejam desligados e assim todos nós possamos aproveitar com grande qualidade a todo momento assim trabalhado. Também estamos com a autorização dos palestrantes, que o material será fornecido, estará disponibilizado no nosso site do CIESP, e ali vocês também, após, eu creio que hoje nós estamos numa quinta-feira, não é isso? Aliás, numa quinta-feira, a partir de segunda-feira estará disponibilizado no nosso site. Também gostaria de que todos estejam à disposição do trabalho e possam receber nesse momento essa qualidade dos nossos palestrantes.
gostaria de iniciar com o Dr. Rony Vanzoff, que é diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp, coordenador do Grupo de Trabalho de Segurança Cibernética, aliás, não só da nossa casa, como também no Brasil, ele possui grande representatividade a respeito, mestre em Soluções Alternativas e Controvérsias, professor do MBA de Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito, que é a EPD, coordenador técnico e professor do curso de extensão da FIA, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e tantos outros itens que brilhantemente o Dr. Rony possui. Então, Dr. Rony, por gentileza, podemos ter o seu início? Legal. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos e a todas. Só para confirmar, antes de eu fazer minhas saudações iniciais, todos conseguem enxergar minha tela? Alguém pode me sinalizar, por favor? A apresentação? Legal, obrigado. Um prazer enorme, doutora Elizabeth, estar aqui hoje, junto com a doutora Daiane, com o doutor Coriolano. Queria agradecer também ao Marcelo Cerezer e parabenizar por esse encontro. Acho que um dos principais fatores que a Fiesp e o Ciesp sempre desenvolvem é a geração de conhecimento, né? Então, aqui hoje, mais uma vez, a gente está diante de uma possibilidade enorme de gerar conhecimento e, principalmente, adquirir conhecimento, né? Uma lei nova que entrou em vigor, e eu acho que essa troca de experiências é sempre muito saudável em relação a uma nova legislação, né? A ideia aqui inicial, 30 minutos das minhas considerações iniciais, eu deixo à disposição já meu LinkedIn, eu compartilho bastante informações sobre esse tema, tá? A minha ideia é fazer uma avaliação geral da lei, para deixar todo mundo no mesmo patamar, e depois eu fico até o final para responder eventuais questionamentos, tá? Eu tenho muito orgulho de ser diretor do Departamento de Segurança e Defesa da Fiesp. Eu tive a oportunidade de representar a Fiesp no plenário do Senado como um dos 6 especialistas logo antes da sanção da LGPD. Eu fui lá nem defender a importância da lei, mas sim a importância de uma autoridade nacional de proteção de dados para regulamentá-la, uma autoridade técnica, né, que eu vou comentar um pouco sobre isso também. E a gente está no dia de hoje com a lei em vigor e a gente ainda não tem essa autoridade, né? Então, assim, há mais de 2 anos que a gente já vem defendendo isso, em favor aí de todos os associados, em favor do futuro da economia digital, e a gente sabe que o governo está trabalhando fortemente para isso e vai acontecer em breve. Mas, enfim, queria primeiramente deixar à disposição de todos, tá? Logo no primeiro slide tem no site principal da Fiesp, na página principal do site da Fiesp, tem a nossa cartilha da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela já está na 4ª edição agora, a gente atualizou recentemente, em agosto de 2020, logo depois da sanção. Então, é uma cartilha muito instrutiva para todos, tá? A gente teve a oportunidade aí de trabalhar essa cartilha desde da sanção da lei, e tanto é que ela já está na 4ª edição. Eu acho que para quem não tem ainda conhecimento da legislação, eu deixo como indicativo essa nossa cartilha, que realmente ela traça todos os tópicos aí relevantes. Essa cartilha ela foi desenvolvida pelo nosso DSEG, junto com membros do departamento jurídico da Fiesp, entre outros participantes, e é uma cartilha bem interessante para todos vocês, tá? Está na página principal da Fiesp. Bom, vou começar aqui falando sobre a eficácia da lei, né? Gerou muitas dúvidas, foi uma odisseia aí em relação a quando a lei entrou em vigor, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, esse assunto ele não é novo no Brasil, tá? Essa lei ela vem sendo discutida desde 2010, tá? Pelo um lançamento na plataforma do Ministério da Justiça, um anteprojeto de lei que foi debatido de forma efusiva pela sociedade civil, tá? Então, há mais de 10 anos que a gente discute a Lei Geral de Proteção de Dados, sempre com um indicativo muito forte da gente seguir as linhas da União Europeia, principalmente o famoso Regulamento Europeu de Proteção de Dados, o General Data Protection Regulation, ou GDPR. A nossa lei foi inspirada fortemente nesse regulamento europeu, e depois de anos de discussão e de maturidade sobre o assunto, nós tivemos a lei aprovada, sancionada em 14 de agosto de 2018, tá?
a Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD. Inicialmente, o prazo para as empresas se adequarem à lei era de 1 ano e meio, tá? Ou seja, se encerraria em fevereiro de 2020, tá? No último dia útil de 2018, no dia 28 de 12 de 2018, houve uma medida provisória, a 869, que ela criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, apesar de ela não ter sido constituída ainda, ela foi criada por força da MP, que depois foi convertida em lei em 2019, mas essa mesma MP 869, ela que criou a autoridade, ela também postergou por mais 6 meses o período para adequação à lei, totalizando 2 anos. Ou seja, terminaria em 16 de agosto de 2020, tá? Esses 2 anos. E só para vocês terem uma ideia, os prazos normalmente para eficácia, para adequação, os prazos de vacatio legis no Brasil, eles não costumam ser muito longos. O prazo para adequação ao Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, em 1990, o prazo ele foi de 6 meses. O prazo para adaptação ao novo Código Civil, ao novo Código de Processo Civil, foi de 1 ano. E a LGPD, ela teve esse prazo aí de 2 anos, né? 2 anos foi o mesmo prazo que as empresas na União Europeia, elas tiveram para se adequar ao General Data Protection Regulation, tá? E isso se encerraria em 16 de agosto de 2020. Só que em razão da ausência da constituição dessa autoridade, que ela tem um triplo papel aí fundamental, apesar de várias competências, tem 3 que são fundamentais, que é regulamentar a lei, fiscalizar a lei e sancionar o que está previsto na lei. O principal ponto aqui onde nós estamos é de regulamentação. Em razão da ausência da constituição da autoridade, já se tinha uma discussão sobre o adiamento da lei. Afinal de contas, como que a gente vai ter uma lei em vigor sem ter a autoridade previamente regulamentando-a, né? E aí veio o período da pandemia, né, onde as empresas elas têm que sobreviver, né? Quanto mais enfrentar aí novas legislações para se adequar. Então, somando esses 2 fatores, nós tivemos uma discussão intensa no Congresso Nacional e no Poder Executivo sobre o adiamento da lei. Eu não vou aqui entrar nos melindres dessa discussão toda, porque só isso levaria mais de 1 hora, tá? Mas no final das contas, depois dessa discussão sobre essa medida provisória 959, tá? A LGPD ela entrou em vigor na última sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Tá? Portanto, a lei ela está em vigor. Ok? A lei ela está em vigor desde a última sexta-feira, com exceção das sanções administrativas. As sanções administrativas previstas na lei, elas somente poderão ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto de 2021. Tá? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que isso significa, né? Por quê? Porque todo o poder judiciário, todos os órgãos reguladores setoriais poderão se fundamentar na LGPD para suas mais variadas decisões. Somente as sanções administrativas, e depois o Coriolano vai comentar um pouquinho mais sobre isso, ficarão para 1º de agosto de 2021. Tá? Então esse é o cenário sobre a eficácia da LGPD. Ela já está em vigor, ok? Desde a última sexta-feira. Eu nunca gosto de passar uma visão de demonização da lei, né? Apesar da lei ter toda uma complexidade para se adequar, essa legislação ela é super positiva para o Brasil. Ela é muito importante para o Brasil. Por que ela é muito importante para o Brasil? Porque ela gera segurança jurídica e ela gera uma maior segurança da informação também. E por que isso? Porque é uma legislação que ela harmoniza e ela atualiza conceitos que antes estavam esparsos em várias outras normas, né? E aí, por exemplo, só lembrando, né, a lei ela se aplica a empresas, a organizações que tratam dados pessoais. E dados pessoais têm uma abrangência enorme, né? É qualquer dado que identifique diretamente uma pessoa, né, como por exemplo um CPF, um RG, um título de eleitor é um dado pessoal, né, que identifica diretamente uma pessoa, ou pode ser um nome, Rony Weinzoff, não tem homônimo, né, identifica diretamente uma pessoa, mas não só isso, qualquer dado que possa tornar identificável uma pessoa natural, né? Que tipo de dado pode tornar identificável uma pessoa natural? Né? Aí que vem a questão, quase todo tipo de dado, né? Gostos, interesses, né, que nós temos,
dados cadastrais, dados transacionais, dados comportamentais, tudo isso pode ser qualificado como dado pessoal. Um protocolo de internet é um dado pessoal. Um e-mail de um celular pode ser considerado um dado pessoal, né? Então, é uma variedade enorme de dados pessoais que são abrangidos por essa lei, e por isso que nós temos aí uma discussão tão intensa sobre essa lei, porque hoje, na prática, os dados, eles representam quem nós somos nessa era digital que nós vivemos. Acho que vocês tiveram a oportunidade de assistir, ou se não tiveram, assistam fundamentalmente 2 documentários extremamente relevantes da Netflix. Um é Privacidade Hackeada, que conta a história do Cambridge Analytica Facebook, né? E o outro é recente, que se chama O Dilema das Redes Sociais, The Social Dilemma, tá? E lá vocês vão ver como que os dados pessoais, eles são relevantes, e a proteção deles e o tratamento ético deles também, né? Então, tem várias leis setoriais que já permeavam esse tema, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, para os direitos dos usuários da internet, Código de Defesa do Consumidor, para a relação de consumo, lei de cadastro positivo, lei de sigilo bancário, né? Várias questões que permeiam aí setorialmente o tema. E agora a gente tem uma lei, uma grande lei, que atualiza e harmoniza conceito. Lá está definido o que é dado pessoal, lá está definido o que é dado pessoal sensível, lá está definido o que é dado pessoal pseudonimizado, lá está definido o que é dado anonimizado, que não é dado pessoal. Então tem uma série de conceitos que estão harmonizados e atualizados. A lei, ela não impede o tratamento de dados pessoais. Ela não impede. Né? Muitas organizações que não conhecem a lei ficam preocupadas. Ah, mas agora a lei ela se aplica a mim, eu não vou poder. Você pode tratar dado pessoal. Ela mostra o mapa a ser seguido pelas organizações. Então agora, por mais que seja complexo, eu acho que a Daiane vai comentar um pouquinho sobre os projetos de adequação em si, você tem um mapa a ser seguido, visando o uso ético, seguro e responsável. Então isso também gera uma segurança jurídica bastante relevante. A lei, ela traz amplos benefícios em termos de segurança da informação. E por quê? Porque quem está acostumado com esse tema sabe que não é novo. Há muito tempo tem uma pauta de aumento de cultura em cima de segurança da informação macro. E agora, várias empresas criaram budgets específicos para o cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais. E apesar da lei proteger só dados pessoais, só entre aspas, quando você faz uma adequação à lei, você acaba protegendo segurança da informação de uma forma geral. Você acaba elevando o nível de maturidade. Então, isso é muito positivo de uma forma geral. Você tem uma maior possibilidade de investimentos do exterior, né? Por que isso? Porque agora, como a nossa lei foi inspirada no GDPR, a gente pode falar, apesar de ter muita diferença para quem estuda o tema, que a gente tem o GDPR brasileiro. Quando a gente fala isso, o mundo inteiro já sabe o tipo de legislação que nós temos no Brasil. Ou seja, fica muito mais fácil para investidores estrangeiros terem segurança jurídica em relação a onde eles estão pisando. E mais, centenas de países, mais precisamente 170 países, no mundo inteiro, têm legislações correlatas à nossa, né? Ou seja, quando você se adequa à LGPD, você não está se adequando só à LGPD. Potencialmente, você está praticamente se adequando a mais de 100 legislações no mundo inteiro. Né? Claro que você precisa fazer eventuais adaptações, mas isso você ganha muito mais força em relação à sua respectiva organização. E você tem uma possibilidade enorme de desburocratizar o fluxo internacional de dados. Por exemplo, a nossa lei prevê que a futura autoridade possa dar uma decisão de adequação para que haja o livre fluxo de dados pessoais entre países com o mesmo nível de proteção de dados que o Brasil. Então, isso vai desburocratizar imensamente o fluxo internacional de dados pessoais. E, consequentemente, a gente tem um incremento à economia digital brasileira. A gente tem um efeito cultural enorme da lei, ainda dentro do tema da importância da lei para o Brasil, né? Nunca se discutiu tanto privacidade e proteção de dados. E isso é muito relevante, porque agora os indivíduos, e a lei visa proteger as pessoas naturais, tá? Ou seja, a lei não protege documentos estratégicos, sigilosos, confidenciais de empresas. Claro que isso é super importante. Existem outras leis que protegem tudo isso. Lei de propriedade industrial, lei de direitos autorais. A nossa lei protege o direito da pessoa natural, tá?
Então, as pessoas estão tendo um maior conhecimento sobre estas proteções. E vejam, não se fala muito esse chavão que dado é o novo petróleo, que dado é a moeda da economia digital. Hoje uma empresa não vive sem dados pessoais. É isso. Só que os indivíduos, eles cada mês vão cobrar mais empresas para que tratem seus dados de forma ética, transparente e segura. E esse é um ponto muito relevante. Por quê? Porque aquelas empresas que não fizerem isso, elas vão perder competitividade. Porque o indivíduo vai escolher outras empresas que tratem dessa forma. Na nossa vida pessoal é assim, a gente só não troca informações, confidências com quem a gente confia, com quem é um amigo muito próximo ou um familiar muito próximo. É assim, não é? A gente só se abre com quem a gente confia. E os indivíduos também, eles só vão compartilhar, usar determinado serviço com empresas que eles confiem. Então, a questão vai muito além do que uma adequação à LGPD. A questão aqui é de competitividade de mercado. E a lei traz um fundamento que, se fosse para focar em um ponto da lei aqui para vocês, eu focaria nesse, que é da autodeterminação informativa. Que parece piada hoje em dia. Vocês sabem o que é autodeterminação informativa? Visa responder uma pergunta extremamente simples. A quem pertencem os dados pessoais? A nós, indivíduos, ou às organizações? Os dados pessoais pertencem aos indivíduos, mas isso não significa que as organizações não possam ter esses dados e tratar esses dados. Mas eu, como indivíduo, tenho o direito de ter o controle sobre esses dados. E isso que parece piada. Eu pergunto para vocês, como indivíduos, vocês sabem por onde seus dados trafegam? Vocês sabem que empresas utilizam seus dados e para quais finalidades? Vocês têm uma transparência nessa relação? Esse trinômio da revolução digital, Big Data, Internet das Coisas e Inteligência Artificial, ele criou, na verdade, um período que nós vivemos de desinformação, de descontrole informacional. Essa é a prática. E essas leis visam justamente voltar um pouquinho isso, falar, opa, peraí, você tem que ser transparente com seus clientes, com seus titulares de dados, com seus funcionários. Você tem que ter essa clareza perante eles. E eles têm o direito de ter o controle sobre seus dados. Né? Então, o foco é esse. Né? As empresas têm o direito de utilizar os dados, desde que cumpram os requisitos da lei, desde que cumpra a autodeterminação informativa. Existe uma proposta de emenda constitucional, proposta 17 de 2019, para que dado pessoal se transforme em direito e garantia fundamental. Para quem não é da área jurídica, só para vocês terem uma ideia, para estar no rol ali de liberdade de expressão, de contraditória e ampla defesa, de inviolabilidade de domicílio, essa PEC já foi aprovada nas 2 votações no Senado e agora está na Câmara dos Deputados. Ou seja, provavelmente a gente terá proteção de dados pessoais como direito e garantia fundamental. Então vejam a relevância desse tema, vai muito além do que simplesmente cumprir mais uma lei. E tem um efeito viral da lei, né? As empresas começam a cobrar outras empresas. Nessa relação entre contratante e contratado, controlador, operador, co-controlador, ou seja, a quem compete as decisões para o tratamento e quem é contratado para tratar em nome de determinada empresa, como por exemplo, eu tenho um e-commerce e eu contrato uma empresa para gerenciar o meu e-mail marketing, eu sou controlador, a outra é o operador. Eu vou cobrar desse operador que tem os mesmos requisitos em relação ao nível de conformidade legal. Isso é um efeito viral que eleva o nível de maturidade, ou seja, na prática, quem não tiver balizado pela lei, praticamente vai estar fora do mercado. Porque isso vai ter uma cobrança natural dos indivíduos, mas também das próprias empresas que se relacionam com as respectivas organizações. Tá? E aí tem um relatório muito interessante da Cisco de 2019, em relação ao GDPR, né, em relação aos benefícios que apontam as empresas ao se adequar lá ao GDPR, né, que a gente pode trazer um paralelo ao Brasil. 42% apontam um ganho em agilidade e inovação por possuir maior controle sobre os dados. 41% aumento de vantagem competitiva em relação às outras empresas. 41% sobre o alcance de maior eficiência operacional por ter os dados organizados e catalogados. 39% de redução de perdas relacionadas a incidentes de segurança com dados pessoais. Né? Então está aqui a fonte para vocês em relação à relevância dessa adequação. Tá? Eu vou resumir a LGPD aqui
em 3 itens, tá? Quando me perguntam, Rony, minha empresa não fez nada ainda, eu não tinha ciência da lei até hoje, o que eu faço? Vai lá no artigo 6º da lei e olhem os princípios da lei, tá? Se vocês cumprirem os princípios da lei, praticamente vocês estão cumprindo a legislação inteira. Tem na nossa cartilha o descritivo sobre os princípios da lei. Finalidade. Eu preciso saber o que eu quero. Eu quero autenticar um funcionário para saber se ele é ele mesmo, para acessar os sistemas da empresa. Que tipo de dado eu preciso? Utilizar a menor quantidade de dados possíveis para aquela finalidade. Eu preciso, primeiro, para ele ser meu funcionário, eu tenho obrigação legal, né? Então eu preciso de determinados dados cadastrais. Depois eu vou criar uma conta de autenticação com login e senha, ou um login e senha em token, ou um login e senha em certificado digital. São esses dados pessoais que eu preciso para essa finalidade. Ou então eu vou vender, agora eu só tinha serviços de venda offline e agora eu vou passar para a modalidade online. Ok, o que eu preciso de dado para fazer meu e-commerce, por exemplo? Eu vou fazer um projeto de reconhecimento facial. Ok, por que eu preciso desse dado? É a quantidade mínima de dados que eu preciso? Né? Esse princípio da necessidade, que é o Data Minimization, é inverter uma lógica de uma coleta massiva de dados para uma coleta mínima e justificável. Sempre isso. Transparência, talvez seja o que mais falte hoje. Eu preciso ser transparente. Não discriminação, não posso ter vieses discriminatórios para fins ilícitos. O princípio do livre acesso. Eu tenho que disponibilizar o livre acesso dos dados aos titulares de dados. Qualidade, o princípio da precisão. Imaginem só, se alguém vai fazer uma requisição de crédito e de repente tem um dado desatualizado ali, que ele não tinha pago determinada conta e na verdade ele já tinha e não está atualizado. Ele perde uma concessão de crédito por causa de um dado desatualizado, é muito crítico. Segurança está como princípio da lei. Medidas técnicas e administrativas para proteger os dados. Prevenção, eu preciso pensar preventivamente. E aí vem um outro que é o da accountability, responsabilização e prestação de contas. Pessoal, vocês têm que verificar o risco da lei para o seu negócio. Rony, eu sou uma pequena empresa aqui que é B2B e eu só tenho o dado pessoal dos meus colaboradores. O seu risco não é grande, o seu risco é pequeno. Vocês sempre têm que avaliar de acordo com o seu negócio. A lei é muito inteligente nesse sentido. Ela é agnóstica tecnologicamente. Ela não fala ali o que você precisa fazer. Ela fala que você precisa avaliar a sensibilidade do seu negócio em relação às atividades de tratamento de dados pessoais para que você avalie o nível que você vai ter de proteção. Tá? Então esse ponto é muito relevante. Bases legais. A lei traz para dados pessoais comuns 10 hipóteses legais para tratamento de dado pessoal e outras para dado sensível. Isso é muito interessante, porque antes da LGPD, o dado pessoal era muito baseado, o uso dele, no consentimento, ou seja, ou a pessoa consente ou não pode utilizar. Agora não. Não é só o consentimento. Né? Tem claramente na lei, eu posso tratar dado porque eu tenho obrigação legal, eu posso tratar dado porque eu tenho um exercício regular de direito, eu vou manter esse dado porque se essa pessoa me processar no futuro, eu preciso ter esse dado para garantir que ela não está correta juridicamente. Eu posso tratar dado para tutela da saúde, para proteção à vida, eu posso ter um legítimo interesse para tratar aquele dado pessoal. Então são 10 bases legais que eu tenho, né? E que eu posso avaliar qual base legal que entra dentro de uma atividade de tratamento. Não é só o consentimento. E isso traz uma amplitude e uma segurança muito grande para o tratamento de dados. A lei prevê os direitos dos titulares. Esse é um ponto muito relevante. Eu, como indivíduo, posso saber se vocês tratam dados pessoais meus ou não, que tipo de dado você trata. Né? Eu posso, se foi o consentimento minha base legal, eu posso requerer a revogação do consentimento. Se a decisão é automatizada, eu posso requerer uma revisão da decisão automatizada. Né? Eu posso requerer a portabilidade desses dados. Então, é uma série de direitos que tem que estar à disposição, já desde sexta-feira. Um canal, preferencialmente na internet, à disposição para que esses direitos sejam cumpridos. E a responsabilidade dos agentes de tratamento, do controlador ou do operador. A lei não traz responsabilidade junto ao encarregado, que é o Data Protection Officer. A responsabilidade sempre é da organização. Ela que toma a decisão. Ela que vai ser responsabilizada de acordo com uma decisão equivocada. Tá? O que esperar, eu tenho mais 8 minutinhos pela frente aqui que eu estou cronometrando, o que esperar com a eficácia da LGPD?
ficar de olho nos direitos dos titulares. Quando você pesquisa lá no site Reclame Aqui, LGPD, já tem lá várias reclamações de empresas que não estariam cumprindo com os direitos dos titulares. Porque esse é um canal aberto, né, que as pessoas podem testar para ver se está cumprindo ou não. Incidentes envolvendo dados pessoais. A lei traz a obrigação de, quando há um incidente envolvendo dado pessoal, da empresa avaliar aquele incidente e, eventualmente, noticiar aos próprios indivíduos que tiveram seus dados violados e à futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tomar cuidado com novos projetos que envolvam decisões automatizadas ou dados pessoais mais críticos, como dados sensíveis. Né? Tem uma parte da lei que chama Relatório de Impacto à Proteção de Dados, que é justamente um relatório que você faz visando mitigar riscos. Tá? Mas a gente espera que o litígio, o aumento de litígio, não seja, entre aspas, o novo normal com a entrada em vigor da LGPD. Ainda mais em razão da autoridade. Várias questões já poderiam terem sido regulamentadas pela autoridade, tá? E aqui é apenas algumas dessas questões. Entre elas, tá? A gente tem aqui normas específicas, tá? Em relação à adequação da lei para microempresas e empresas de pequeno porte e startups. Isso é uma pauta que a gente defende há muito tempo na Fiesp. A gente precisa aí desses procedimentos diferenciados para microempresas e empresas de pequeno porte ou startups. E claro, né, a gente precisa avaliar o risco de cada startup, porque pode ter startup que não tenha relevância nenhuma LGPD ou outras que seja extremamente relevante, porque tem como core business dados pessoais. E aí o próprio fundador precisa ter skills de privacidade e proteção de dados, ele precisa entender do assunto, porque isso tem a ver com a competitividade dele, com a sobrevivência dele, do modelo de negócio dele. E a gente já teve uma ação judicial, tá no meu LinkedIn, ontem, tá? Um estudante, ele promoveu uma ação judicial, tá? Em razão da região metropolitana do Recife estar exigindo biometria facial, reconhecimento facial, para o cartãozinho de transporte público para estudante. Teoricamente era para evitar fraude, mas ele foi renovar ali e exigir o reconhecimento facial dele. Sabe o que ele fez? Eu quero saber sua política de privacidade. Eu quero entender onde vocês guardam esses dados, por que vocês guardam esses dados, porque são dados sensíveis. A atendente não conseguiu prover para ele a transparência necessária. E aí ele entrou com essa ação judicial em razão dessa exigência do reconhecimento facial dele para aquela finalidade. Então vejam a insegurança jurídica que nós temos sem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí eu vou finalizar com a autoridade, tá? Porque essa é uma pauta de muito tempo da Fiesp, né? Como eu disse, antes da LGPD sancionada, a gente estava lá no plenário do Senado defendendo isso, e felizmente o governo já está se movimentando para essa finalidade. A autoridade, ela poderia já estar gerando segurança jurídica para que a gente tivesse uma harmonização de entendimento, para que a gente não tenha decisões judiciais, né, díspares no Brasil inteiro, né? Esse ponto é muito relevante. Então, a gente espera que essa autoridade ela tenha um engajamento construtivo. Ao invés de inquisição e sanção, ela dê prioridade ao diálogo, apoio, mútua cooperação, orientação, conscientização e informação. Que ela estimule relações abertas e construtivas com negócios que lidem com dados pessoais, primando pela boa-fé das empresas e nos seus esforços em cumprir a lei. Que ela crie ambientes extremamente novos, como sandbox regulatório, nos quais novos projetos eles podem ser testados de forma controlada, para que a gente tenha uma avaliação antes de sair regulamentando. Que tenham normas específicas para a adequação de microempresas, empresas de pequeno porte, startups, como eu mencionei anteriormente, e que as futuras sanções elas sejam a última ratio. E a preocupação não é só com sanção pecuniária, não, né, que pode chegar até 50 milhões de reais, etc., mas é com sanção que inviabilize negócio. A gente pode ter uma sanção lá que impeça a continuidade do tratamento de dados pessoais. E aí isso pode inviabilizar um negócio somente, né, quando houver uma violação dolosa, é o que a gente defende, ou práticas exponencialmente negligentes, condutas reiteradas ou extremamente graves, tá? Então, pessoal, esse é um resumo inicial que eu queria transmitir aqui para vocês. Eu vi que aqui estão surgindo várias dúvidas interessantes. A gente vai deixar as dúvidas para o final, mas eu queria passar algumas sugestões adicionais de conteúdo, além da nossa cartilha. Esse aqui é um livro que eu tive a oportunidade de coordenar, Data Protection Officer. São 560 páginas só sobre DPO.
várias questões atuais e relevantes sobre o tema, a LGPD comentada artigo por artigo e o GDPR também, tá? Então são livros pela Thomson Reuters, bastante interessantes. Também tem a curadoria de um portal da privacidade, portaldaprivacidade.com.br, que a gente divulga bastante informação sobre o tema. Aqui é o meu LinkedIn, como eu já comentei, quem quiser me adicionar, eu publico bastante informação sobre o tema. A petição inicial daquele estudante de direito está lá no meu LinkedIn já. E não deixem de assistir, quem não assistiu ainda. Privacidade Hackeada e The Social Dilemma, tá? São dois aqui documentários extremamente relevantes para a nossa conversa aqui de hoje, tá bom? Então, pessoal, por enquanto eu fico por aqui e passo a palavra agora para a doutora Elizabeth e depois eu fico à disposição para responder perguntas. Muito obrigado por enquanto. Um grande abraço. Doutor Rony, muito lhe agradeço. Aliás, esse contexto da LGPD e medidas práticas da vigência da lei, ele trouxe já uma pincelada bem intensa. Lamentamos que o tempo é curto devido à abrangência e profundidade ao assunto. Muito obrigada. Doutora, agora nós passaremos para a doutora Daiane, que também é uma advogada empresarial, especialista em contrato, consultora em inovação, proteção e praticidade de dados, possui a certificação DPO, né? E também atua na área empresarial há mais de 15 anos com expertise corporativa e consultiva em assuntos regulatórios, implementação de sistema, de compliance e de controles internos. Doutora Daiane nos trará como as empresas devem adequar as leis e, assim, nesse momento, eu passo a palavra para a doutora Daiane Dantas. Por gentileza, doutora Daiane. Obrigada, doutora Elizabeth. Quero agradecer a oportunidade, agradecer também ao Marcelo, que abriu espaço para esse tema tão importante e um evento de tão alto nível, né? Com o Dr. Rony e o Dr. Coriolano, que, além de referências, eles são pioneiros no andamento dessa legislação, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou contribuir com a parte da adequação da legislação, então, de como funciona o processo de adequação, e vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Já está na tela? Não. Para mim, ela está... para mim aparece que já foi, mas... Não, agora sim. E saiu novamente. Estamos reféns da tecnologia hoje, né? Não tem como. Sim. Esse tempo de... Foi? Sim. Agora acho que foi. Perfeito. Obrigada. Então, vamos lá. O que é importante a gente entender com relação ao processo de adequação da LGPD? Que a adequação é a primeira medida de mitigação de risco, né? A gente entender que a gente precisa fazer esse processo já é um primeiro passo nessa mitigação dos riscos aí que acompanham esse processo. A gente tem que entender que a gente não está falando só de dados, né? Nós vamos trabalhar a proteção, a privacidade dos dados pessoais. É muito importante a gente entender que a gente não está falando só de proteção, né? A gente tem que ter esse olhar para a privacidade que o Dr. Rony trouxe quando ele falou aí também com relação ao direito fundamental, que nós teremos em breve. E a gente vai lidar o quê? Com pessoas, nós precisamos das pessoas, do engajamento do time, do treinamento, da conscientização, porque é uma mudança de cultura de uma empresa inteira, né, de um negócio. A gente não vai conseguir mudar só gerando novos processos. Nós temos que entender como que esse dado funciona dentro do negócio, a tipificação de dado, a categorização desse dado, identificar o ciclo de vida, né, que é quando a gente coleta, como ele é armazenado, como ele é compartilhado, até a sua eliminação. Então, esse levantamento, hoje, as empresas não possuem, né? Nós não temos uma história de controlar os dados pessoais dentro das companhias. Então, esse é um momento de identificar esses dados e o fluxo deles.
Não tem como não ter o envolvimento da tecnologia. Nós vamos precisar, obrigatoriamente, pela legislação, aplicar medidas de segurança. Então, nós, para aplicar essas medidas, precisamos da tecnologia, da segurança da informação. Nós precisaremos garantir a gestão de todo esse processo de adequação. E, muitas vezes, obviamente, para essa gestão ser eficiente, nós vamos precisar da tecnologia. Óbvio, se houver uma possibilidade de usar o que nós já temos nas nossas empresas, esse é o caminho, mas em algum momento é necessário fazer uma análise de que tecnologia nós vamos precisar utilizar. A mudança de processos, né, nós vamos ter que entender como tratar os dados pessoais dentro da companhia, adequar esses processos, trazer uma governança e implementar uma melhoria contínua. Porque não é um programa de privacidade, você não implanta e nunca mais olha para ele, né? Nós temos que estar sempre, garantir que vamos conseguir manter uma melhoria contínua em todo o programa. Quais áreas estão envolvidas, né? É sempre muita dúvida de que áreas estão envolvidas nesse processo. Como o Dr. Rony falou um pouquinho antes, você tem que analisar o seu negócio. Não tem um modelo de implementação para uma empresa, até mesmo empresas do mesmo segmento. Vai depender de como essas empresas lidam. Por exemplo, uma tem o DP, outra tem o RH, outra tem o DP e o RH junto. Então, a gente vai ter que avaliar isso numa análise do seu negócio. E em algumas áreas, tem algumas empresas, alguns business, tem algumas áreas sensíveis. Então, quando você vai para uma incorporação, você tem que trazer o PDV para discussão, né? Porque é um local de alto volume de dados. Na área da saúde, nós temos também outras áreas que são bem sensíveis. Então, sempre nós vamos ter que analisar o modelo de negócio, olhar para a sua empresa, olhar para o seu negócio e entender quais áreas vão ser mais impactadas. Mas é importante saber que esse é um projeto que vai desde a portaria até o alto escalão da empresa. Todas as áreas estão envolvidas, por isso a complexidade. E aí, o que a gente vai ter que descobrir nesse processo todo, né? A gente vai ter que responder algumas perguntas. Qual é a origem desses dados? Quais dados são utilizados? Quem tem acesso a essa informação? Nós vamos precisar fazer um controle, ter um entendimento de quem acessa, se a gente consegue garantir um acesso seguro às informações sensíveis, aos dados sensíveis, que tipo de tratamento, que documentos dão robustez para todo esse processo, se são os contratos, se são termos de conduta, se são normas, que tipo de documento nós vamos trabalhar ali, as políticas, né, que nós temos que implementar. Quais são os sistemas, quais são as ferramentas que nós temos que utilizar para esse processo, como é que nós vamos eliminar, né? O Dr. Rony falou sobre um dos direitos do titular, que é a eliminação dos dados. Esse é um grande desafio dentro do processo, né? Porque nós não fomos feitos, não trabalhamos até hoje para eliminar dados, nós trabalhamos até hoje para guardar. A nossa cultura é de quanto mais coletar, melhor, e por quanto maior tempo nós guardarmos, melhor. E isso nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que entender como eliminar esses dados de uma maneira segura. E o compartilhamento, né? É muito comum nas empresas a gente copiar todo mundo no e-mail e você manda aquele relatório para todo mundo para garantir que todo mundo recebeu. Nós vamos ter que tomar cuidado. Eu posso compartilhar essa informação, eu posso que seja interna ou externamente. Nós temos sempre que ter esse cuidado. E esse mapeamento desse fluxo, ele é muito importante. Então, hoje, se eu perguntar para vocês hoje, se eu fizer alguma dessas perguntas para vocês hoje, vocês conseguem me responder? Talvez alguma empresa ou outra que tenha uma estruturação diferente, sim, mas na maioria das vezes a gente vai ter que buscar essa informação. E aí, o primeiro grande desafio desse projeto é a definição do time envolvido na adequação, né? Então, a gente vai ter que montar, vocês já devem ter visto, monta um comitê, é muito complicado essa hora de montar o comitê, porque a gente precisa, a primeira fase desse projeto é engajar o comitê, né? A gente tem um comitê engajado. Então, você tem um comitê executivo, que é onde tem ali as áreas envolvidas, a diretoria, é quem vai patrocinar o negócio, porque nós vamos precisar do apoio da diretoria, nós vamos precisar do apoio do alto escalão para o projeto acontecer, para ter o engajamento de todo mundo. Então, é muito importante ter esse envolvimento. Nós temos que ter um comitê menor, né? É óbvio que essa é uma metodologia, cada projeto, cada empresa, a gente vai estudar como isso vai ser feito, mas um comitê menor, derivado daquele comitê executivo, para trabalhar nessa gestão desse projeto.
É um projeto de muitas áreas, de muitas ações realizadas ao mesmo tempo. Se nós não tivermos uma gestão, o projeto se perde, né? A gente acaba não conseguindo entregar um produto de qualidade, entregar um programa de qualidade. Então, tem que demonstrar o andamento, nós temos que alocar recursos, muitas vezes, temos que documentar as mudanças, aprovações. Então, o comitê interno, juntamente com as consultorias, ou mesmo com o time interno que vai tocar o projeto, precisa estar muito engajado nessa implementação. Em alguns momentos, a gente tem que chamar alguns especialistas. Quem é esse especialista? Pode ser alguém da própria empresa, alguém que conheça aquele processo, alguém que conheça o modelo de negócio, alguém que entenda dos impactos disso. E a gente, às vezes, pode se deparar no processo com alguma situação em que nós precisemos aí de um auxiliar, de trazer alguém que não estava participando do projeto para auxiliar no andamento dele. E a equipe de projeto, que vai ali fazer, né, a equipe da Dataflow, o legal, a tecnologia, a segurança da informação, os entrevistados eles são muito importantes nesse processo, porque uma das formas de fazer esse levantamento é através de entrevistas. Então, essa qualidade da entrevista é muito importante. Então, quando você chega para fazer esse trabalho e o entrevistado não pode te atender, desmarca para outra semana, ou vem com a cabeça quente, sem conseguir focar nas respostas, a gente tem um prejuízo nesse mapeamento. E os validadores. Então, todos os processos têm que ser validados, o projeto ele é um projeto de muitas áreas envolvidas. Então, a gente precisa sempre ter certeza de que aquilo que foi levantado está de acordo com o negócio, com o business, né? E a gente precisa propor ali essas soluções, trazer uma análise e propor as soluções de melhoria. Para que a gente possa fazer uma análise do impacto, fazer uma análise do como o projeto acontece, a gente tem que entender quais são as fases, né, desse trabalho. É um trabalho complexo, é um trabalho demorado, não é um projeto que acontece em 15 dias, né? Então, nós temos que ter ali a fase 1, fase 2 aqui nesse framework que eu trouxe para vocês, ela traz a fase de diagnóstico, né? É quando nós vamos fazer o levantamento das informações. Então, a gente vai definir o escopo de trabalho, fazer o levantamento das informações, dos documentos, fazer um analítico de tudo isso. É uma análise inicial para fazer o planejamento, uma análise de risco, isso é uma análise técnico-jurídica. Tá? Não tem uma área só trabalhando, fazendo esse levantamento. Elas estão, muitas vezes, ainda mais agora, com a vigência da legislação, trabalhando ao mesmo tempo. Né? Então, ao mesmo tempo que tem a tecnologia levantando os gaps, levantando os riscos, o jurídico também está fazendo esse trabalho. Para, no final, gerar um relatório de diagnóstico, mostrando os gaps encontrados, as recomendações de melhoria, e a análise de risco, que ela é extremamente relevante para esse projeto. Na construção desse plano de ação, nós vamos levar muito em consideração o risco da atividade. Então, quando a gente traz um plano de ação aí com 50, 60 ações, nós vamos priorizar a partir do risco, né? É o risco que vai dizer também quais relatórios nós temos que produzir, quais salvaguardas nós temos que trazer para implementação. Fechada essa fase de diagnóstico, nós, junto com o comitê, todo o time envolvido no projeto, parte para a implementação. Um detalhamento desse plano de ação para um nível de atividade. Né? Então, ali todas as ações que foram encontradas são trazidas para um nível de atividade e começa ali a implementação do plano. Nós temos que entender que nós temos que garantir a conformidade dessa implementação. Não posso simplesmente chegar, gerar vários relatórios, vários projetos, vários processos bacanas, e eu não conseguir garantir a aderência, garantir a conformidade, a gestão de que aquilo realmente vai trazer um impacto positivo para o negócio. Então, a gente sempre vai ter que trazer medidas, meios de medir essa eficiência, né, essa aderência do projeto. A gente tem que ter, nesse procedimento todo, um gerenciamento, né? Um processo sem gerenciamento, ninguém é dono do projeto, né? A gente precisa ter alguém ali cuidando para que esse projeto aconteça, para que esse projeto atenda às necessidades, e isso é um ponto de extrema relevância quando você tem várias áreas trabalhando ao mesmo tempo.
E aí a gente sempre tem uma discussão, esse projeto é da TI, esse projeto é do jurídico, esse projeto deveria ser do compliance, esse projeto é da segurança da informação, esse projeto é de todo mundo, né? Mas a gente tem algumas áreas que vão atuar mais fortemente dentro da implementação, dentro do diagnóstico. Então, o jurídico ele vem para fazer toda a análise documental, análise de contrato, análise da validade das bases legais apontadas a partir do fluxo de dados, vai trazer todas as garantias, né, para esse processo. A tecnologia, ela vai olhar a segurança da informação, os sistemas envolvidos nesse processo, como o Dr. Rony falou lá atrás, quando a gente tem uma startup com automação, que utiliza inteligência artificial, a gente aumenta a criticidade desse processo. Então, esse trabalho aqui, inicial, do diagnóstico, é onde a gente vai levantar quais aplicações estão envolvidas no processo, nos fluxos, e se elas trazem risco, se a gente tem risco aqui nessa operação. Então, é muito importante esse trabalho. E o mapeamento de fluxo, a parte de processos mesmo, desse data flow, que a gente precisa elaborar para conseguir gerar os outros entregáveis. O que é o papel do jurídico aqui, né? O jurídico ele vai identificar toda a parte de gaps documental, tanto nas políticas, nas normas, de todos os documentos que legitimam a privacidade dentro da companhia. A empresa não tem nenhum documento, então isso vai ser apontado num relatório, informar dos riscos de não tê-los e de quais são os documentos indicados para que o processo possa acontecer. Uma política de continuidade de negócios, uma política de garantia de segurança da informação, a política de privacidade, né, o principal. E aí aqui eu tenho um alerta para fazer para vocês. Eu tenho visto muitas empresas subindo políticas de privacidade para o site por conta da vigência da lei. Pegou uma política num padrão específico e subiu. É importante entender que quando você coloca na política que você vai atender os direitos do titular, que você tem um canal já estabelecido de atendimento, que você aplica medidas de segurança, qual tipo de cookies você coleta, isso tem que refletir a realidade, né? Eu não posso subir uma política para o site genérica, que não é aquilo que acontece na prática. Então, eu recomendo que a gente não entre em pânico, né? Eu não sei se o Dr. Rony e o Dr. Coriolano concordam comigo, mas não é a hora de entrar em pânico, é a hora da gente acelerar o planejamento. Outro ponto importante que o jurídico traz de robustez para o processo. Nós temos que trazer uma análise da LGPD, mas existem outros regulatórios. Então, quando você atua numa área como a da saúde, por exemplo, que já é extremamente regulamentada, você precisa olhar para outros ordenamentos jurídicos, para que você faça ali uma adequação correta e não prejudique o cliente, né? Quando você vai ali trabalhar aplicar uma norma da LGPD e que entre em confronto com uma outra norma já existente. Então, isso é importante a gente sempre avaliar. E o suporte ali na definição do DPO, um dos pontos críticos do DPO hoje é que ele não pode ter um conflito de interesses e ele precisa ter autonomia. Então, a definição do DPO hoje dentro das companhias, ela tem sido um desafio também, né? Você tem a possibilidade de contratar um DPO as a service, mas esse momento é um momento crítico, um momento que tem que ter atenção e a gente tem que viabilizar, garantir essa independência e esse não conflito, né? Quando você utiliza os dois chapéus ali dentro da empresa, a gente pode ter um conflito para o DPO. E a parte de tecnologia da informação, que aí vai abranger, né, o levantamento de todos os fluxos, uma descoberta dos dados, a gente tem dados estruturados e dados não estruturados. O que é isso daí, né? A gente tem lá os dados que estão no sistema, que você gera uma busca e você encontra, e você tem dados que estão em planilhas, que estão em relatórios. Esses dados, eles são os dados não estruturados, nós também precisamos mapeá-los, né, conhecê-los, porque muitas vezes um relatório, uma planilha de Excel, eu costumo brincar assim nos projetos, né, a gente tem muita garantia de login, de senha, firewall, segurança aplicada no sistema, e aí a gente vai lá, tira todas as informações desse ambiente seguro e coloca numa planilha, né, e compartilha essa planilha com todo mundo. Então, a gente tem que ter muita cautela com relação a isso, e essa busca de dados estruturados e não estruturados, ela é muito importante. E a segurança dos dados pessoais. Então, quando você coloca lá na sua política de privacidade, que você aplica todos os requisitos de segurança
previstos, nós temos que tomar cuidado. Se você não aplica todos, você tem que ter uma cautela nessa definição. Os aditamentos contratuais também estão vindo já com cláusulas exigindo os requisitos da legislação. Então, ao assumir essas obrigações, você também precisa entender que você precisa implementá-las, né? Então, esse é um processo que a gente precisa ter muita cautela também. E aí, de tudo isso que a gente falou aqui para trás, ele vai trazer para a gente uma obrigatoriedade, né? Um programa de governança, né? A gente tem a governança de dados pessoais, ela citada umas 8 vezes, mais ou menos, na legislação. Porque a governança é que vai trazer a conformidade de todo o processo, né? A governança, ela vai dizer para a gente, olha, e governança, eu acho que é muito importante a gente dizer, não é eu criar um monte de política, criar vários documentos, isso é parte da governança, né? Nós temos que garantir a gestão de tudo isso, nós temos que garantir a validade desses processos. Eu posso criar 10, 15 políticas espetaculares e e a gente não conseguir a aderência delas dentro do negócio. Então, todo o trabalho de levantamento, toda a análise de risco vai trazer para a gente, por exemplo, a necessidade de fazer um relatório de impacto, né? O DPIA ou o RIPD, né? Quando a gente fala no português. Como que a gente chega na definição de fazer esse relatório? Quando eu analisei o risco, quando eu defini as bases legais, então se eu tenho uma base legal do legítimo interesse, eu preciso gerar um relatório DPIA. Se eu tenho um fluxo de alta criticidade que traz um impacto para o titular, eu preciso fazer esse relatório. E a gente tem que trazer uma periodicidade para ele, que pode ser que esse risco que hoje era alto, daqui 6 meses não seja mais, porque nós aplicamos medidas de mitigação ali que trouxeram ele para um outro patamar. Então é muito importante essa periodicidade. O registro de ciclo de vida dos dados, nós mudamos o negócio o tempo inteiro, né? Nós mudamos os fluxos o tempo todo. Então, nós precisamos ter um registro, não basta agora eu fazer um registro de do ciclo de vida dos dados e nunca mais olhar para ele. Isso pode mudar a partir daqui um tempo eu posso não coletar mais as mesmas informações que eu coleto hoje. Eu mudei o meu formulário, eu mudei o meu sistema, mudei a minha forma de atuar mesmo no mercado, e aí a gente tem que estar com aquele fluxo atualizado. Plano de resposta a incidentes, essa é uma etapa muito importante do projeto, né? A gente tem que viabilizar ali, dentro do que você não conseguiu mitigar, dentro do que você não conseguiu implementar. Não posso garantir que a gente vai conseguir fazer uma implementação de 100%, né? De mitigação de 100% dos riscos. Então, a gente tem que estar preparado para uma resposta a um incidente, para se comunicar ali com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que pode gerar uma demanda. Não só a NPD pode gerar uma exigência de resposta, mas hoje, sem a NPD, a gente tem o Judiciário, quem está sob o guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor tem o PROCON, então precisamos estar aí preparados para trazer uma resposta. Um projeto de adequação incompleto, ele leva uma média de 6 a 10 meses. Né, se você tiver um envolvimento, um engajamento. Se a gente tem uma demanda do PROCON, tem uma demanda do Judiciário, o Judiciário que em média são 15 dias aí para a gente apresentar uma resposta. Em 15 dias, será que a gente vai conseguir levantar todas essas informações que eu passei aqui para vocês, cumprir todas essas etapas? Em 15 dias acho que vai ser difícil. Então a gente precisa já ter uma ideia de quanto de tempo nós vamos gastar e já iniciar os processos, e obviamente, algumas coisas a gente consegue fazer a implementação já no início, mas muito do trabalho depende realmente da fase de diagnóstico. O que eu acho que é relevante nessa questão da governança é esse ciclo que eu coloquei aqui para vocês, né? Uma governança eficiente, ela vai gerar um engajamento, porque nós temos aí que gerar um engajamento do time, treinamentos, conscientização, todo o trabalho de implementação envolve as pessoas, não tem como. A continuidade, então eu preciso garantir que esse programa de privacidade, ele vai se perpetuar, né? Que a gente vai implementar e que as áreas vão conseguir manter esse programa vivo, que o DPO vai conseguir fazer essa gestão. Então é muito importante a gente ter continuidade de todos os processos. A gente garanta aí a aderência,
Então, um programa de governança, ele precisa ter aderência. Se a gente não tiver essa aderência, a gente não foi efetivo. Aderência às políticas, aderência aos novos procedimentos, às normas, aos processos, e o engajamento mesmo com relação ao que é esse programa, né? Que não é só uma obrigatoriedade da companhia. A confiança, eu costumo dizer assim, muitas vezes, quando a gente vai indicar um DPO, que não é muito, né? Não é o DPO indicado. Então, eu falo, olha, se eu já tiver que explicar o seu DPO, a gente já começou errado, né? Que eu vou ter que já começar a justificar o DPO. Então, a gente tem que passar muita confiança durante todo o nosso processo. Um dos princípios aí da legislação é a transparência, né? Então, a gente precisa trazer isso para tudo que a gente produzir nesse processo de implementação. E a prevenção. Eu acho que a questão da prevenção, ela traz um ponto muito forte em todo esse trabalho. A legislação vem a todo momento, né? Implemente medidas de segurança, implemente controle de acesso, implemente registros e controles. A legislação criou uma pessoa, né? Criou o DPO para garantir que esse processo todo vai acontecer. Então, nós precisamos ter uma governança, um programa de governança, documentações, gestões, a gestão que garanta essa prevenção. E quais são as dificuldades que a gente tem durante esse processo? Eu tenho ainda 6 minutinhos, então estou no prazo aqui. A gente tem muitas dificuldades durante esse trabalho, porque não é fácil você envolver todas as áreas, todo mundo está correndo, todo mundo está precisando resolver 1000 coisas em tempo de pandemia, então pessoas em casa. Mas nós temos que nos engajar, né? Porque a gente tem dificuldade no levantamento das informações, então a gente pede informação para o TI não envia, a gente marca entrevista, a entrevista não acontece, nós geramos o relatório de validação, a validação demora, não acontece como deveria acontecer. Então, o engajamento da companhia é muito importante para que a gente mantenha o projeto andando, né? Como eu falei lá atrás, a gestão. Não basta a gente ter uma metodologia, a gente tem que ter uma metodologia que funcione, né? Que seja utilizada. Uma dificuldade da integração entre as equipes, né? Então, às vezes você tem o seu time interno, você tem um fornecedor jurídico, um fornecedor de tecnologia, um fornecedor de cibersegurança, e aí essa integração, ela precisa acontecer, né? Se a gente tem as consultorias, cada um olhando para um lado, a gente tem um projeto que não vai ficar tão eficiente. A falta de liderança, os diagnósticos teóricos, né? Isso é bem importante. Eu não posso pegar um diagnóstico, né? Um parecer teórico e trazer para o seu negócio. A gente precisa trazer um parecer específico para aquele trabalho que está sendo realizado. A falta de governança estratégica, né, que muitas vezes a gente vai enfrentando barreiras no projeto, porque o projeto não está tendo esse acompanhamento, não tem essa visão do todo, e aí a gente tem muitos problemas. Um plano de ação sem a priorização de risco. Nós não podemos pegar o plano de ação e sair fazendo, né? A gente precisa ter uma análise de risco, uma análise de priorização, você precisa priorizar. Porque é muito comum quando a gente está na adequação, na implementação, vai fazendo o que está mais fácil, né? Isso aqui está mais fácil, vai fazendo. Quando você vai fazer o dashboard semanal, você percebe que os que são de alto risco, às vezes nem começaram a ser planejados. Então, é muito importante a gente ter essa noção, essa visão. A efetiva implementação de uma melhoria contínua e o monitoramento. Então, um desafio gigante que o encarregado de dados vai ter nesse processo todo é a gestão. Nós precisamos ter a gestão do consentimento, a gestão das demandas do titular. Então, o monitoramento ele tem que ser muito efetivo. E a melhoria contínua também, obviamente, é necessário que ela aconteça da mesma forma. Então, quais são os nossos desafios? Quando o negócio ele é baseado no consentimento, né, quando a gente precisa ter a coleta de consentimento em grande demanda dentro do projeto, o grande desafio é esse consentimento válido, né? Então, temos que tomar uma cautela para quando efetivamente fazer essa coleta, que ela seja realizada de forma efetiva, e nós precisamos gerar uma gestão de consentimento, porque um dos direitos do titular é essa revogação. Então, nós precisamos ter muita cautela. A conscientização. Nós precisamos ter um plano efetivo de conscientização dos colaboradores,
dos terceiros, nós precisamos ter uma rede engajada, uma rede consciente do que é o nosso programa de privacidade. A comunicação é um ponto relevante demais nesse projeto. Nós temos que ter um canal de atendimento do titular específico, por quê? O que tem acontecendo agora, eu acompanhei em alguns clientes, as demandas de titular de dados estão vindo pelo saque. Então, vem lá no meio de várias outras demandas de um profissional que não está preparado para fazer esse atendimento e não endereça essa demanda para o departamento correto. Então, isso vai gerar o quê? Um atraso. Hoje, nós não temos um prazo definido ainda para atendimento dos direitos do titular, somente o de confirmação de tratamento, que é de 15 dias, mas eu acredito que a gente, em breve, né, com a NPD, felizmente, aí quase acontecendo, a gente vai ter esses prazos, mas na Europa é de 72 horas. Então, em 72 horas, se a demanda do seu titular se perde num canal, que não é o canal adequado, a gente já tem um risco alto aí de levar uma autuação. O DPO, né? Então, o DPO, eu tenho muito carinho por ele, eu sempre dou muito suporte para o DPO, porque ele tem um desafio gigante de fazer isso tudo acontecer, né? De fazer essa gestão, de garantir que esse processo vá continuar. Então, um dos pontos importantes é que o DPO esteja envolvido em todos os assuntos que tratem, né, a privacidade de dados, porque ele é quem vai ter a condição, a competência para resolver isso. E o compliance, né, que nós possamos implementar os registros obrigatórios e essa melhoria contínua. Eu acho que a LGPD trouxe força para o compliance, né? Eu trabalho com compliance há bastante tempo e a gente é sempre, né, renegado ali no compliance. Ah, tá bom, lá vem o compliance. E agora a LGPD ela trouxe isso muito forte. E a gestão. Então, a gestão, eu já falei isso algumas vezes, mas eu preciso reforçar. Se não houver uma boa gestão de terceiros, a gestão de resposta a incidentes, a gestão do titular do dado, a gestão da resposta à ANPD, de comunicação com a ANPD e demais órgãos, né? Não só a ANPD, a gestão interna do programa também, né? Efetivamente, de ter um treinamento frequente dos colaboradores, de ter um RH responsável ali com aquele volume gigante de dados que o RH tem. Então, é importante que a gente garanta essa gestão, através de uma ferramenta, através de uma governança efetiva, através de processos, mudança de processos, mas a gente tem que dar esse suporte. Então, é isso. Ó, terminei cravado. 50. Obrigada a todos. Eu vou passar a palavra para a doutora Elizabeth. Eu também vou fazer uma propaganda do meu LinkedIn, então. No meu LinkedIn não tem a força do Dr. Rony e do Dr. Coriolano, mas eu também me aventuro de vez em quando. Então, estou à disposição de vocês também. Obrigada, doutora Elizabeth. Obrigada, doutora. Muito brilhante, e ainda mais sendo essa questão da implementação da adequação. Muitas perguntas também já surgiram, muitas também já foram automaticamente respondidas, outras o doutor Rony também já nos auxiliou. E eu gostaria agora de passar a palavra ao doutor Coriolano Almeida Camargo, que também, como os demais, além de advogado, também possui um extenso currículo. Ele é advogado, né, fundador da Digital Law Academy. Possui também um reconhecimento no Congresso Nacional, em 2 oportunidades, que tivemos em 2019. Conselheiro do Conjur da Fiesp, diretor titular adjunto do DEJUR. Temos também o prazer de saber que o doutor Coriolano faz parte da Interpol na França, também do Instituto Politécnico de Beja, em Portugal, convidado especial do Fórum Jurídico de Lisboa, coordenador e também juiz do TIT, quem não sabe, que é o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, que muito também nos orgulha quanto a isso. Doutor Coriolano, poderemos ter sua presença, que falará sobre responsabilidade civil e sanções administrativas, um assunto bastante árduo, que agora envolverá valores. Por gentileza, doutor Coriolano. Doutor Coriolano. Hello. Cássia. Sim, estava uma mensagem aqui que o anfitrião deveria liberar o som. Queria cumprimentar a doutora Daiane,
Dantas, pela sua explanação brilhante, complexa, focou diversos assuntos extremamente interessantes. Cumprimentar o Dr. Rony, meu colega e amigo da Fiesp já há muitos anos, de muitos eventos, congressos. Eu tive a satisfação e o orgulho de representar a Fiesp no Congresso Nacional, na Câmara do Consumidor, na audiência pública que foi promovida pelo deputado Russomano. E tivemos lá sucesso, demonstrando que a Fiesp realmente está demasiadamente preocupada com a LGPD. Levei uma cartilha, entreguei em mãos a todos os deputados que estavam presentes à sessão. Muito me orgulha também, em 2019, eu pude representar o Brasil na Interpol, numa visita técnico-científica que eu fiz para tratar da proteção de dados e segurança pública, e depois fui convidado para a mesma visita técnica na Europol, na Holanda, também tratando do mesmo assunto. Bem, eu defendo, não é de hoje, que a responsabilidade, o Dr. Rony tangenciou um pouco esse assunto, a responsabilidade pelo vazamento de dados por parte da empresa e dos seus gestores, ela não é uma responsabilidade objetiva. Nos meus escritos, eu criei a teoria da lei do mais forte, o mais forte em termos de aparatos cibernéticos. Eu posso blindar minha empresa com tudo que existe de mais moderno, firewall, sistemas completos, obedecer todos os parâmetros internacionais, nacionais, o GDPR, a LGPD, e mesmo assim sofrer um vazamento. E nesse caso de sofrer o vazamento, ainda assim eu vou responder com responsabilidade civil, eu vou responder frente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu vou responder face à inconstitucionalidade da LGPD quando ela expõe a imagem do meu cliente dentro de um processo administrativo cuja lei não diz o término, não é clara em relação ao término dessa questão administrativa. Simplesmente diz que fato corroborado dentro do processo administrativo e pergunto aos senhores, em que fase? Em que fase desse processo? O que autoriza o poder público a colocar a minha imagem no jornal culpado? Né? É uma bobagem. Agora, o Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda, nós não fazemos isso. Nós não massacramos o contribuinte, colocando o contribuinte à vista de uma forma vexatória, vergonhosa. Já se teve esse programa na Secretaria da Fazenda no passado, mas hoje já não existe mais. Para falarmos um pouquinho das falhas que a lei apresenta. Agora, para que eu me isente dessa responsabilidade, eu preciso criar um expediente técnico, um auto de constatação, através de profissionais da área jurídica, profissionais da área técnica, para que ele possa ser gerado esse relatório periodicamente. Vazou, eu demonstro de forma cabal e retorquível que eu estava cumprindo absolutamente com todos os ditames, as boas práticas da segurança da informação, e posso me recorrer também dos dispositivos da lei que me faculta a colaborar com as ações. Né? Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas, as normas previstas nessa lei ficam sujeitos às seguintes sanções. Então, a lei elenca algumas delas, como advertência, para que seja feito, como é mais ou menos no Ministério Público hoje, um termo de ajustamento de conduta. Eu acho que essa devia ser a prioridade da autoridade durante, no mínimo, 2 anos. Nós não temos uma cultura formada no Brasil de proteção de dados. Né? Espero que essa não seja mais uma agência que venha, como a Anvisa e como outras,
uma agência que vem apenas a punir e não criar políticas públicas para que o empresário realmente possa se aperfeiçoar. É prevista também uma multa simples de 2% do faturamento, né, que é uma fortuna, né, da pessoa jurídica, de direito privado, juntamente com o conglomerado econômico que atua no Brasil, né? Limitado essa multa a 50 milhões de reais, né? Multa diária também pelo não cumprimento, isso nós já temos no Código de Processo Civil, né? Mas também agora repetido aqui na lei. A publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Senhoras e senhores do júri, após devidamente apurada como, quando, onde e por quê, e confirmada a sua ocorrência, qual a metodologia dessa confirmação? Eu vou entrar com mandado de segurança, vou entrar com cautelar para anular essa questão aqui, porque meu cliente não vai estar no jornal, o cliente do Dr. Rony também não vai estar no jornal por causa de vazamento de dados. O Brasil, segundo estudos da IBM em 2019, é o primeiro país em vazamento de dados. Eu deixei a pesquisa no CIESP Campinas na nossa última apresentação. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, outra penalidade. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, outra penalidade. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a que se refere a infração, no período máximo de 6 meses, também prorrogável por mais 6 meses. Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, também pelo período de mais 6 meses. E aí temos as atenuantes quanto à gravidade, a boa-fé, qual foi a vantagem oferida, a condição econômica do infrator, o nível de incidência, o grau do dano, a sua extensão e a cooperação do infrator. Ok, muito bem. O que eu tinha a dizer é justamente trazer um exemplo para vocês. O doutor Marcelo Cerezer, ele entra junto com a doutora Elizabeth numa empresa, num edifício pomposo em São Paulo, e vai lá numa consultoria, né? O escritório do Dr. Rony, que tem 15 andares ali na Avenida Paulista, né? Chegando lá, você deixa a sua biometria, você deixa alguns dados, biometria dado sensível, você deixa a cópia do seu RG, você deixa lá uma série de informações. Ótimo. Após o fim da reunião, doutor Rony, quem que é o encarregado aqui do prédio? Aí vem o encarregado. O senhor poderia anonimizar os meus dados? O senhor poderia retirar parte das informações que eu deixei aqui? O senhor poderia retificar parte das informações que eu deixei aqui? O senhor poderia excluir totalmente no banco de dados essas informações? E aí vem a explanação da doutora Daiane, quando ela diz que tem que se criar expedientes para todos esses procedimentos que eu citei. Eu estou no shopping center, estou sendo filmado, eu chamo o agente de segurança e falo, olha, eu estou vendo que eu estou sendo filmado, eu quero ir até a cabine de segurança e falar com o encarregado. Olha, vocês me filmaram aqui com a minha família, etc. Eu não quero ser filmado, né? Até porque o Código Civil já prevê essa proteção, né? Artigo 20, 21 e 19 do Código Civil brasileiro. Bem, senhoras e senhores, eu quero que esses dados sejam anonimizados, então o meu rosto é coberto. Eu quero que esses dados sejam excluídos, aí os dados são excluídos. Mas, na verdade, eu não estava passeando com a minha família. Eu faço parte de uma quadrilha que rouba joalherias dentro do shopping center. E eu pedi para apagar todas as informações. 20 minutos depois, chega a polícia. Essas mesmas imagens se tornaram objeto de uma investigação pessoal, uma investigação policial, que não faz parte do escopo e do arcabouço da LGPD. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo de consulta
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para saber quanto tempo que eu tenho que armazenar essas imagens, porque em que momento a segurança privada se comunica com a segurança pública. E detalhe, senhores, pelo princípio da boa-fé, enquanto o cliente, enquanto o contribuinte, enquanto a empresa estiver sob o processo de consulta, ela não poderá sofrer qualquer penalidade. Senhores, eu acho que as explanações foram brilhantes, o doutor Rony percorreu tudo o que foi possível, a doutora Daiane também. Eu deixo essas minhas singelas contribuições. Por favor, a quem tiver curiosidade, meu LinkedIn, Coriolano Camargo. Se vocês acessarem o CIESP Campinas, o CIESP Bauru, o CIESP Marília, lá em todos os CIESPs, mais ou menos uns 20, vocês vão poder fazer download da minha apresentação, que também enviarei para a doutora Elizabeth, tratando desse tema, Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço muitíssimo, gratidão sempre. Doutor Coriolano, muito agradeço realmente esta forma tão lúdica que o doutor tem por hábito fazer e da abrangência do assunto torna mais leve. Eu só senti falta de Shakespeare. Isso eu senti, hein? No final, deixa para o final, doutora. Ok. Caros doutores, nós temos algumas perguntas. Aliás, eu volto a citar, que várias já foram respondidas, né? Como do senhor Hamilton Maciel. Outras, até nós poderemos compactá-las. E peço, por favor, a ajuda dos três. Por exemplo, no caso do senhor Hamilton, ele fez a indagação sobre aquele que identifica de forma individual uma pessoa, né? Eu até vi que o Dr. Rony havia citado na autodeterminação informal. Né? Então, a pergunta é, pessoal, não seria apenas aqueles que identificam de forma individual uma pessoa? E quanto a essa questão também do RH? Do RH, nós tivemos várias perguntas coligadas, outras que até nós recebemos aqui à parte. O que muda no RH sobre o LGPD? Se, por exemplo, como caso, aqueles que possuem obras, né, trabalham com obras, empreiteiras e também grandes construtoras, que costumam enviar documentos para os canteiros de obra ou para os outros escritórios, e como fará com a questão da documentação pessoal dos funcionários que possuem nos arquivos. E também um outro, vou só do RH, teve uma pergunta do senhor José Gabriel de Oliveira, que a implantação de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos não resolveria boa parte dos problemas de gestões de dados e segurança dos mesmos, principalmente os dados de funcionários, que são os documentos de RH? Doutora Elizabeth, eu vou começar pelo currículo, que acho que é a parte central do RH. Toda empresa que desejar enviar o currículo de um determinado candidato para outra empresa, como é uma praxe, ela já não poderá mais. Então, no formulário pela qual ela vai dispor online, ou no edital de convocação para aquela determinada vaga, se coloca uma observação: eu autorizo a empresa a enviar o meu currículo tão somente para empresas que pretendam buscar um profissional com o meu perfil. Porque senão esse currículo não vai circular mais como o candidato gostaria que circulasse. Todas as questões relativas a prontuário médico, a questões políticas, a aptidões sexuais, são dados sensíveis, né, que devem ser guardados. A lei fala que nós devemos guardar com segurança documentos físicos e documentos digitais. Então, esse trânsito de documentos, se comprometer, obviamente, a segurança da empresa ou de terceiros, claro, ela está sujeita às mesmas penalidades aí da lei de proteção de dados. Nós não temos que ter cuidado só com os documentos digitais, né? Mas com os documentos físicos
também. O RH vai ter que passar, como um todo, por uma reanálise. Eu não posso, por exemplo, no caso de construtoras, no caso que nós atendemos há pouco tempo, uma construtora que fez uma joint venture com uma outra, ela tinha um nível de segurança muito bom, e ela ia transferir dados para uma outra empresa que tem um nível de segurança inferior. Não é recomendado que se faça isso, tanto pelas ISOs que tratam do assunto, como de uma leitura sistêmica da própria LGPD, porque documentos que estavam sobre uma determinada proteção, ainda que com o consentimento dos titulares, ele vai passar para as mãos que não têm o mesmo nível de proteção. E esse que deu o aceite, ele não sabe, muitas vezes, que este outro aqui não tem o mesmo nível de proteção. Então, é conveniente que ele saiba, né? Porque eu vou autorizar, mas vai para onde? Pelo princípio da boa-fé, eu quero crer que aquele que está transferindo com o meu aceite os dados da minha pessoa está transferindo para uma empresa que tem minimamente o mesmo nível de segurança que a minha e os mesmos cuidados que a minha empresa possui. Então, eu creio que também respondeu a pergunta da senhora Larissa Oliveira Neves, que ela disse que será necessário sistema informatizado para dados físicos dentro das organizações. Doutora Elizabeth, então, posso fazer uma pontinha aqui também, aproveitando o gancho? Por gentileza, doutor Rony, por favor, tá por gentileza. Não, legal. O Coriolano aprofundou muito bem essa questão. Só para deixar claro, tá? A pergunta do Hamilton aqui, a lei define dado pessoal como qualquer dado que possa identificar diretamente uma pessoa natural ou torná-la identificável. É um conceito expansionista que tem uma abrangência enorme, tá? Então, por exemplo, né, se você tem por exemplo, profissão, né, advogado, quantos tem advogados inscritos na OAB de São Paulo, né? Você tem milhares de advogados. Quantos são homens? Milhares de advogados, né? Quantos desses advogados são diretores na Fiesp? São dezenas, centenas de advogados que tem lá na Fiesp ainda, né? Quantos desses advogados são do Departamento de Defesa e Segurança? Aí você já desce para menos de 10, né? Quantos desses advogados são coordenadores do Grupo de Trabalho de Segurança Cibernética? Aí só tem um. Então, percebam, todos esses dados, profissão, empresa, eles tornam identificável quem é aquela pessoa. Então, tem a ver com profissão, com time que torce, com gostos, com interesses, tudo isso pode ser considerado dado pessoal, mas, novamente, a lei não impede o tratamento desses dados. Então, quando vem uma pergunta sobre o RH, que o Coriolano já explorou algumas hipóteses, só para o RH, para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho várias obrigações legais que eu tenho que manter dados pessoais dos meus colaboradores. Isso está previsto como base legal na LGPD. Eu tenho vários outros dados, esse período, né, que a gente está vivendo de pandemia, tudo trabalho remoto. Então, tem vários dados, por exemplo, eu tenho que fazer controle de jornada, ou não tem controle de jornada, eu preciso avaliar se tem hora extra ou não. Eu tenho que guardar registros eletrônicos de acesso por exercício regular de um direito, prazos prescricionais da Justiça do Trabalho, eu tenho que guardar esses dados para essa finalidade. Tem uma base legal lá, exercício regular de um direito, né? Tem outros dados que são para execução de contrato, né? Eu posso exigir dado pessoal dos titulares? Posso, desde que sejam dados estritamente necessários para execução de um contrato, né? Mas eu tenho que avaliar que dado é aquele estritamente necessário para execução do contrato. E tudo isso eu estou falando independentemente do consentimento, tá? Numa relação de RH entre empregador e empregado, o consentimento, ele é, em regra, viciado, porque esse consentimento não é livre, né? O consentimento da LGPD é livre, inequívoco e informado. A regra numa relação de emprego é não ter essa liberdade. Então, vejam, são outras bases legais que normalmente justificam o tratamento de dado no RH. Agora, óbvio, a base legal não se confunde com o princípio da transparência. Por mais que eu tenha um dado pessoal por obrigação legal, para exercício regular de um direito, para execução de contrato, eu tenho que ser transparente. Então, eu preciso informar, e esses são os avisos de privacidade, que podem ser internos, né, para os colaboradores ou para prestadores de serviço, né, que são
dos meus titulares, que são dos meus prestadores de serviço, tem que ter transparência. Então ele precisa saber que tipo de dado é coletado para qual finalidade, né? Então normalmente aí que permeiam aí as bases legais dentro de um RH em relação a questões trabalhistas. Nossa, maravilhoso. Até por sinal, quanto o senhor Felipe de Figueiredo, ele citou exatamente isso, a pergunta: se tratando de solicitação de dados pessoais por imposição legal, será necessário o consentimento do titular? Eu creio que a resposta já foi assim formulada. Quanto à questão, também temos outras importantes que está coligado, várias surgiram sobre a questão de condomínio. Em síntese, é que condomínios não são considerados PJ, não, de direito privado, e, todavia, disponibiliza dados pessoais para a administradora, para a empresa de portaria remota, com uso de biometria, e como fazer para que exijam as empresas terceirizadas a adequação, e também o ideal, se é ideal iniciar um projeto de adequação e dar atenção ao direito dos titulares, isso pela senhora Silmara Falcão, pela senhora Rita de Cássia Machado, também pelo senhor Paulo Vassalo, que é o projeto jurídico e tecnologia atuando em conjunto, e também teve mais uma que se parece-me que foi do José Roberto Falcão. Quer dizer, então, a figura do condomínio aqui gerou várias perguntas. O que a doutora Daiane, o doutor Coriolano, o doutor Rony poderiam citar a respeito, por favor? Eu já falei bastante. Daiane, se você quiser começar, ou eu começo, enfim, o Coriolano, estou à disposição, me avisem. Tá. Os condomínios, a gente tem aí várias composições, né? Condomínios comerciais, condomínios residenciais. Nós temos uma movimentação econômica ali, que é a coleta do condomínio. Nós temos as empresas em que os dados dos condôminos são compartilhados. Então, eu entendo, sim, que os condomínios precisam se adequar, precisam trazer uma regulamentação ali, para um compliance desses dados que são coletados. Quando você entra na portaria de um prédio, coleta todas as suas informações, né? Você deixa ali a placa do seu carro, placa do carro também é dado pessoal, né? Você coleta, você deixa a sua biometria, você deixa seu RG, você tem os dados dos seus colaboradores, que são compartilhados com as empresas de segurança, às vezes, né? Que fazem a segurança ali do condomínio, com a empresa de portaria, com empresas de seguro. Então, eu entendo que sim, o condomínio precisa fazer a sua adequação. Rony, pode dar seu show aí, que você é fera nisso, né? Imagina, Daiane. Aliás, pessoal, isso só impõe mais responsabilidade. A Daiane e o Coriolano deram um show aqui, como esperado também. Enfim, estamos juntos nessa. Os escritórios de advocacia precisam se adequar à LGPD ou não? Também, né, assim, o conceito de controlador, né, da lei, acho que a pergunta da Silmara, né, e de outros colegas é justamente nesse sentido, né, porque o conceito de controlador é pessoa natural ou jurídica, né, de direito público ou privado, a quem competem as decisões relativas ao tratamento de dados pessoais, né. E aí, justamente, a pergunta é essa, né? O condomínio, ele não é uma pessoa jurídica de direito privado. E no conceito da lei está descrito que tem que ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural. Então, eu acho que é uma tecnia da lei, né? Uma imprecisão da lei nesse sentido, porque eu concordo com a Daiane nesse caso, porque se um controlador, ele pode também ser uma pessoa natural, por mais que o condomínio não seja uma pessoa jurídica de direito privado, ela compete ao condomínio, o condomínio tem autonomia, né, para as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Que tipo de dado vai ser tratado, qual é o tipo de controle de autenticação dos seus moradores. Então, eu considero, sim, que ele pode ser um controlador dos dados e, consequentemente, tomar as decisões em relação a que tipo de prestadores de serviço que ele vai utilizar como terceirizados para garantir a segurança, principalmente de dados sensíveis, que são dados biométricos, tá? Então, eu vou nessa linha também, né? E já os escritórios de advocacia, né? Respondendo a pergunta do Coriolano aqui também, aí sim, aí não tem muita dúvida, porque eles são pessoas jurídicas de direito privado, são controladores de dados ou operadores de dados em nome dos clientes que
que precisam do escritório, que contratam os escritórios para as demandas, né? Então, para isso precisa de dados pessoais. Então, tem uma relação de controlador e operador aí também, né? Curioso, Rony, porque o ministro Eros Grau, ele trata a OAB como uma entidade sui generis e especial. Não sendo uma autarquia federal, o STF traz em diversos julgados essa classificação para a OAB. E em diversos julgados, o STF diz que compete exclusivamente à OAB a fiscalização do exercício da advocacia, sendo, por extensão, o escritório de advocacia também, ainda que pessoa jurídica, o exercício de uma atividade sui generis que representa o cidadão em empresas. Claro que temos que nos adequar até para que nós estejamos alinhados, né, com os nossos clientes no exterior, com as boas práticas, etc. Mas só lembrando que o TCU não controla a OAB, o sonho do TCU é controlar a OAB. E a OAB não está sujeita à lei de transparência. Esses dois aspectos, justamente por essa questão, por a OAB ser totalmente independente, ser um órgão fiscalizador dos demais poderes, né? E, portanto, não está sujeito à lei de transparência e, portanto, também não está sujeita ao controle do Tribunal de Contas da União. E vamos ver, né, se a LGPD, se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai propor algum tipo de fiscalização às OABs em relação aos dados dos escritórios de advocacia, dentre outros. Vai ser uma discussão bem rica para o futuro aí, eu já prevejo. Deixa eu só aproveitar que eu acho que essa discussão é super interessante, muito válida. A própria LGPD fala que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela deverá sempre se comunicar com eventuais órgãos setoriais, né, justamente para que a gente não tenha esse tipo de conflito entre uma autoridade que é para fiscalização geral e eventuais autoridades que tenham competências setoriais, como previsto aí em relação ao AB que o Coriolano comentou isso, né? Então, acho que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem que ser muito sábia em relação a vários setores, não só a advocacia com a OAB, mas a instituições financeiras em relação ao Bacen, para seguros e corretoras em relação à SUSEP, e assim por conseguinte, né? Acho que e conciliar a questão de legislação, né? Porque não é em razão da LGPD que, por exemplo, que os advogados não continuam com o mesmo dever de sigilo em relação aos dados dos seus clientes e tudo mais, né? Então, você tem que sempre, as normas elas têm que se conversar, né? Então, realmente é um ponto interessante mesmo. E a Fiesp e a Ciesp, Rony, eu vejo que elas podem ser, numa leitura que eu fiz da lei, elas podem ser o órgão maior de comunicação, né, porque são as representantes de um determinado setor e podem oferecer até uma certificação de que o seu colegiado, que as empresas que estão no seu entorno, justamente nessa parte que você citou da lei da comunicação, que seria a associação ou entidade que criaria regras em seu entorno e se comunicaria diretamente com a autoridade. Não te parece razoável, Rony, essa interpretação? E a Fiesp e a Ciesp assumir esse papel em relação aos seus associados? Eu acho que a LGPD não fala de certificação em si, mas fala de selos, né? E eu acho que a NPD ela vai ser uma autoridade acreditadora de agentes de certificação, né? Então, eu acho que isso pode ser, sim, uma realidade, e a Fiesp também ser um órgão de certificação acreditado pela futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu acho que faz sentido, sim. Faz sentido. Obrigado. Eu vou voltar a pergunta da senhora Larissa Oliveira Neves, que ela ainda até nos faz esse pedido. Seria em relação à necessidade de informatizar documentos físicos de uma organização. Será necessário?
ter esse Então, sistema? perdão, doutora Elizabeth, pode... Não, pode responder, doutora. Documento físico é um ponto crítico, bem crítico durante todo o processo, né? Um dos pontos importantes no atendimento do direito do titular é a gente conseguir garantir a rastreabilidade, né, de todos os dados pessoais. E num documento físico, a gente não tem como pôr um GPS numa folha, né, para acompanhar esse documento por onde ele circula. Nós temos, então, que ter um controle desse local onde esse arquivo está armazenado. Tem áreas, tem setores que a gente não consegue eliminar ainda o documento físico, como a área da saúde, com relação aos prontuários médicos, a área da construção, quando você tem aqueles documentos, até que você consiga finalizar a incorporação, você fica com aquelas pastas que você tem que levar pessoalmente no cartório, né, para fazer ali a viabilidade. Então, você tem que guardar, às vezes, uma pasta com muitos dados por 20 anos, né, por 30 anos, vai depender do seu modelo de negócio. Então, o ideal é, óbvio, fazer a digitalização desses documentos físicos, mas caso você tenha esse documento físico no local, por exemplo, o RH tem muito isso, né, e é muito comum ficar disponível, né, armário aberto e tudo mais. A gente tem que aplicar as medidas de segurança também, não é só a medida de segurança digital, segurança física, né, um controle de acesso a esse local, um controle de quem tem as chaves, de quem utilizou aquele documento pela última vez. Então, a gente vai precisar implementar essas medidas também. Quando você tem um modelo de negócio que você consegue gerar uma digitalização de tudo, nós já estamos caminhando aí para um RH digital, para escritórios de contabilidade totalmente digitais, então a gente já está caminhando para esse lado. Mas quando nós temos um arquivo com dados sensíveis, a gente tem que tomar muito cuidado. Há casos de autuações na Europa de simplesmente ter sido autuado por ter sido negligente com o cuidado com esse documento físico de dado sensível, né? Então, eu acho que é um ponto crítico do processo e o ideal é que a gente conseguisse digitalizar tudo, né? Daiane, posso falar um pontinho só sobre essa questão? Que enfim, acho que os debates eles sempre são relevantes, né, para gerar essas mais variadas opiniões, né? Ressaltando, né, acho que eu comentei, a Daiane também, né, a questão do princípio do accountability, responsabilização e prestação de contas para você avaliar. A lei ela não fala se você tem que digitalizar ou não, enfim. A lei ela se aplica a dado pessoal digital ou físico, esse é o ponto, né? Então, assim, eu só queria fazer um contraponto. Claro que a tendência é digitalização, ela facilita o acesso, enfim, ela cria a disponibilidade, avaliação e tudo mais. Acho que a única questão aqui de se ponderar é o seguinte, né? Quando você transforma em digital, pode ser que um dado adormecido lá fisicamente, que dificilmente alguém teria acesso, se você não tomar essas cautelas todas de segurança, a partir do momento que você digitaliza, né, e deixa esse dado disponível para acessos controlados, você tem que ter um nível de segurança equivalente, né, a partir do momento em que ele está digital e acessível. Então, acho que é só uma avaliação importante, porque quando você vai fazer um mapeamento para se adequar à lei, é impossível você ir até todo o dado pessoal existente na empresa. Você não consegue ir. Tem dado em tudo quanto é lugar e dado em tudo quanto é formato, né? O que você precisa é ter uma consciência muito grande de que tipo de dado tem na sua organização. E as pessoas responderem questionários para falar, olha, tem lá caixas com formulários, com dados armazenados em tal local e tudo mais, né? Então, se você vai digitalizar isso ou não, você tem que tomar cuidado também com a segurança desses dados que antes fisicamente poderiam até estar mais protegidos, apesar de não estarem disponíveis no formato que você pretende. Interessante. Então, Dr. Rony, a implantação do sistema do gerenciamento eletrônico de documentos, que o doutor poderia dizer sobre a questão da parte de gestão de dados e segurança dos mesmos? Então, eu acho que essa conversa aqui, né? Acho que assim, a questão de digitalização e dos documentos nativamente digitais e os dos dados, acho que é irreversível. Eu concordo com a Daiane nisso, sem dúvida, tá? Acho que essa é uma tendência. Só acho que assim, a empresa precisa avaliar proporcionalmente a segurança e as medidas de acesso. A Daiane comentou sobre algumas sanções a hospitais que tiveram lá fora por falha de governança, em quem poderia acessar prontuários médicos, né, de pacientes. Não é que o dado vazou, né? Ficou comprovado que, inclusive, ex-funcionários não eram mais colaboradores do hospital
continuavam tendo acesso a dados de prontuários médicos, né? E aí assim, os hospitais eles foram sancionados. Então, assim, primeiro, avaliar quem pode ter acesso ao quê. Dentro de uma mesma organização, eu posso ter as mais variadas áreas com diferentes tipos de acesso. Dentro de uma instituição financeira, eu tenho gente que precisa acessar dados que são protegidos por sigilo bancário para continuar prestando serviço. Outros departamentos não. Então, quem pode ter acesso ao quê? Acho que esse é o primeiro ponto. Ferramentas para governança dessa área de privacidade e proteção de dados, principalmente para empresas de médio porte, de grande porte, são relevantes. Porque você fazer a gestão de tudo isso, a gestão do mapeamento, a avaliação das bases legais, o ciclo de vida dos dados para eliminação quando atinge a sua finalidade, relatórios de impacto à proteção de dados, avaliação de incidentes internamente, cumprir os direitos dos titulares, é impossível se você não tiver um software para gerenciar tudo isso. Agora, se você for uma pequena empresa, ou se sua empresa ela não tiver aí um grande risco envolvendo dados pessoais, você não faz uma gestão por meio de software, você usa as ferramentas que você já tem atualmente, normalmente, né? Então, você tem que ver com muita ponderação de acordo com o risco do seu negócio, porque senão você vai tentando fechar todas as torneiras e você tem um custo demasiadamente alto e você engessa, e aí você cumpre a LGPD, mas você fecha a empresa, né? E a ideia da lei não é essa, não é essa. Ainda temos visto nos dias atuais. Temos mais perguntas, mas eu escolherei duas para poder assim elucidarmos, porque já estamos bem próximo da finalização de nosso tempo. O senhor Paulo Vassalo, ele pergunta, é importante um projeto às frentes jurídicas e tecnológicas atuando em conjunto? Doutora Daiane? Eu acho que nesse momento que nós estamos de vigência, de uma necessidade de não ter mais um tempo tão longo, né? Nós tínhamos 2 anos para fazer a adequação. Agora a gente precisa trabalhar com as frentes ao mesmo tempo. Eu entendo que o ideal é que esteja acontecendo esse levantamento ao mesmo tempo. Lógico, a parte de tecnologia vai fazer o levantamento ali com o TI, com as questões de segurança, o jurídico fazendo o levantamento de documentação e gerando essas análises, né, simultaneamente para caminhar para um relatório completo sendo entregue ali no mesmo momento. Então, eu acho que é relevante, sim, que estejam atuando no mesmo momento. Maravilhoso. Dr. Rony colocou aqui no chat 2 sugestões maravilhosas, uma foi sobre governança e o outro foi sobre o relatório de impacto. O relatório de impacto. Então, foram perguntas formuladas e também o assunto pautado. Ele transcreveu. Até peço a Cíntia, por gentileza, se ela puder depois, perdoe-me essa expressão, copiar e colar, para também deixar inserido depois no nosso sistema, porque também houve pessoas que perguntaram quando poderão ter acesso a esse, olha, aqui, quando poderão ter acesso às apresentações dos distintos excelentes advogados. Senhor Isaías, na semana que vem, desejamos já ter esse material disponível. E a pergunta também é sobre a questão de documentos na construção civil, se existe a obrigatoriedade de apresentação da documentação completa, relativos a funcionários mensalmente ao tomador de serviço e como adequar a lei da LGPD. E a última pergunta é para o doutor Coriolano. Doutor Coriolano, é verdadeiro que existem sanções até 50 milhões? Por misericórdia, o que eu faço se caso a minha empresa for atuada dessa forma? Eu morri antes ou morri depois? Então, doutor Rony, por favor, ou a doutora Daiane sobre essa questão da construção civil e a obrigatoriedade de apresentação de documentação completa. Você quer falar, Daiane? Pode à vontade. A documentação, você precisa garantir que todo compartilhamento exigido contratualmente ou por uma obrigação legal, esse compartilhamento respeite aí as normas de segurança e as garantias, né? Se você tem uma obrigação de enviar a documentação relativa ao funcionário, que tipo de documentação é essa? É o que a gente vai ter que avaliar primeiro, né? Se isso está dentro dessa obrigação legal, se esse documento que você está compartilhando traz um risco, se traz um risco, que medida nós vamos adotar para esse compartilhamento acontecer da forma correta.
Então, eu não vejo muito problema com relação a essas obrigações, né? Tem também questões de portaria em condomínio, que também precisa apresentar a documentação. O que você precisa garantir é que com quem você está compartilhando, ele também esteja cumprindo com os requisitos da legislação. Porque a partir do momento que você é o controlador dos dados e você compartilha com um terceiro que não está cumprindo com essas obrigações, você é responsável com o que ele faz com essas informações, e numa autuação você pode responder solidariamente, né? Aliás, o controlador objetivamente, né, Rony? Estou aqui, né? Mas a gente tem aí um risco quando você compartilha, mas se é uma obrigação, você precisa fazer, desde que seguidas as medidas corretas. Dizer algo? A outra pergunta eu não... Não, o outro é sobre a questão das sanções. Das sanções? Das sanções, que aqui está. Os 50 milhões assusta, né, gente? Tem muita gente fazendo o terrorismo dos 50 milhões, né? Mas, na verdade, as multas, elas são até 2% do faturamento, elas podem ser cumulativas, então você pode tomar uma multa hoje, uma amanhã, uma depois, né? Dependendo do que você for fiscalizado, num teto de 50 milhões. Né? Então, nessa linha que a gente tem que avaliar. Tem as questões da multa, mas como o Dr. Rony falou muito, muito sabiamente na fala dele inicial, a gente tem uma questão que é uma possibilidade de uma perda de um cliente importante, né? Então, se você tem o próprio mercado, pode ser até mais cruel do que uma autuação. Você pode passar despercebido perante a autoridade fiscalizadora, mas o mercado, os seus players, eles vão estar te enxergando. E quando ocorre, né, essa exigência de adequação de todo mundo, você pode perder um cliente importante. Então, acho que a gente não pode pensar só na multa, né? Isso é verdadeiro. Estão chegando muitas perguntas, justamente que, como disse, existe um momento que começa a trazer informações de alta relevância. Infelizmente, eu acho que se Elizabeth, posso fazer só mais um ponto aqui? Essa do Serasa, pois não. Acho que é importante ressaltar da multa, além disso que a Daiane comentou, tá? Tá escrito na lei que a autoridade nacional ela vai fazer um regulamento específico sobre a desometria para sanções administrativas, tá? Sim. E isso tem que ser precedido de consulta pública. Então, vai haver um longo debate justamente sobre isso, para que não se pense nessa questão de 50 milhões de reais, etc., não fique com essa questão na cabeça. Tem multa de advertência, tá? Provavelmente a maioria das multas, das sanções seja, desculpa, não multa, sanções de advertência e não de multa pecuniária, tá? Foi como o Dr. Coriolano havia relatado a respeito disso. E então, aqui teve uma que parece-me ser também importante, como todas as demais que transcorreram já, com a LGPD, como os órgãos de proteção de crédito devem tratar as informações pessoais que possuem e que, na realidade, não possuem autorização para isso. Exemplo, o trabalho feito pelo Serasa está conforme, principalmente aquelas pessoas que não têm reputação. Foi o senhor Guerra, com o nome Guerra. O grande problema do Serasa é que o Serasa ele pensa que ele é um órgão público, né? Mas ele não é. O Serasa fez um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, uns anos atrás, de modo que o tribunal iria transferir para o Serasa diversas informações dos eleitores. E, na ocasião, eu fui chamado para opinar sobre o assunto pelo então presidente Durso, e o meu parecer dizia justamente que, à luz da Constituição Federal, o cidadão entregou as suas informações para o poder público, e não cabe ao poder público transferir essas informações a uma empresa privada. Agora, com a LGPD, existe um modus operandi, vai exigir uma fiscalização por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para quando for necessária justamente esse acordo de cooperação, o que não existia na ocasião. Lembrando bem que informação é poder. Nós temos diversos metadados circulando na internet. Esses metadados podem ser, como o Dr. Rony disse, podem ser transformados em dados, identificar uma pessoa. Esses dados se tornam informações
Essas informações se tornam estatísticas, essas estatísticas se tornam ações práticas que geram bilhões às empresas, e está aí porque os dados são o petróleo da nova economia. Os Estados Unidos, ele quer, hoje, em função do poder da Apple, da Amazon, do Google e do Facebook, ele abriu uma comissão parlamentar de inquérito justamente para que essas empresas sejam desmembradas, tal o poder de informação que elas possuem. Isso só são detalhes para nós meditarmos. Ótimo. Então, quer dizer, eu espero e desejo profundamente que as nossas perguntas e também toda essa explanação tenha sido de grande valia e também trazer luz àquilo que está sendo buscado de uma maneira agora até célere, porque muitos achavam para depois, e o tempo já foi transcorrido. Então, que nós possamos ter sido útil em todo esse tempo que tivemos aqui presente, na qual eu muito sou grata, em nome de toda a nossa casa, das duas instituições, a presença do Dr. Rony, da doutora Daiane e do Dr. Coriolano, e também fazer agora eu, pessoalmente, junto com o nosso departamento, da nossa diretora de comunicação, a permissão de que todos que ainda estão, porque nós chegamos a 147 pessoas presentes, começou agora, há alguns minutos, a ter uma pequena baixa, mas foi altamente representativo nesse encontro nosso online de 147 pessoas aqui presente, externa, que temos ainda mais pessoas internas participantes também. A nossa diretora pediu-se a permissão de vocês abrirem as câmeras e ela poder fotografar. Quer dizer, se for possível, por gentileza. É um consentimento inequívoco, Elizabeth, porque quem está abrindo a câmera é que inequivocamente consente com essa finalidade, tá vendo? É um exemplo prático. É porque é a questão de respeito. E se puderem, Cíntia, eu creio que você está aqui conosco. O Coriolano não autorizou, ele não ligou a câmera dele. Olha, doutor Coriolano, por favor. Você é uma pessoa muito querida. Creio que foi possível. Agradecemos a todos. E, mais uma vez, muito obrigada a todos que aqui participaram desse nosso encontro. Que tenha sido de valia aquilo que você tenha buscado como informação, como conhecimento, com esses 3 grandes e maravilhosos mestres, amigos preciosos. Dr. Rony, muito obrigado. Doutora Daiane, muito obrigado. Dr. Coriolano, muito obrigada. Obrigado. Vocês são realmente, não estrelas só no mundo, mas também pessoas que transmitem luz, conhecimento, e receba minha profunda gratidão. Obrigada mesmo a todos e que possamos em breve estarmos juntos presencialmente e poder receber o abraço. Vocês sabem que eu sou colada, grudada, e recebemos esse abraço e depois tomarmos um vinho, tá? Já comentei isso com o Marcelo. Marcelo, nós vamos precisar depois tomar um vinho bem gostoso. Quinta-feira, esse horário, começou a ficar boa a conversa. Agora, já daqui a pouco é permitido. Nós estamos em Jundiaí, a terra da uva. A terra da uva, né? Obrigado, pessoal. Foi um prazer, viu? Muito legal mesmo. Obrigado. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Pois não, doutora Daiane, pode dizer. Eu quero agradecer, eu sou de Jundiaí, então para mim é uma honra, estou em casa, né, fazendo esse evento com vocês, e estou muito feliz a gente poder trazer para a região um evento de altíssimo nível. A gente é muito carente, né, para o interior, vamos dizer assim, de eventos de alto nível, e foi fantástico. Muito bom, um prazer gigante fazer parte. Um prazer, doutora. Um abraço a todos, fiquem bem e usem máscara. Prometemos. Um abraço, gratidão, gratidão, gratidão. Até breve. Até.